Passei 5 anos cuidando da minha mãe doente. No testamento, ela deixou tudo para o meu irmão que nunca a visitou. 5 anos. É um número fácil de dizer, mas impossível de resumir. Para mim, foram 5 anos em que o mundo lá fora continuou girando enquanto o meu parou, confinado às 4 paredes do meu apartamento e ao ritmo lento e doloroso da doença da minha mãe. Quando o diagnóstico de doença degenerativa chegou, foi como uma sentença para nós duas. Eu, Ana, a filha solteira de 32 anos com uma carreira promissora como designer gráfica freelancer, me tornei cuidadora em tempo integral da noite para o dia. Meu irmão, Daniel, o filho de ouro, o eterno sonhador, morava a 4 horas de distância. Sua ausência era justificada por uma série interminável de grandes oportunidades, que estavam sempre na iminência de acontecer. Não posso ir agora, Ana. Estou prestes a fechar um negócio que vai mudar nossas vidas, ele dizia ao telefone, sua voz cheia de uma confiança que ele nunca conseguiu sustentar com resultados. O negócio milionário nunca se concretizava, mas a desculpa se reciclava com uma nova roupagem a cada mês. Então eu assumi tudo. Meu apartamento, antes um espaço criativo cheio de amostras de cores e esboços, transformou-se em uma enfermaria improvisada. A mesa de desenho deu lugar a uma cama hospitalar. O cheiro de café e tinta foi substituído por uma mistura agridoce de antisséptico, sopa de legumes e a fragrância sutil da doença. Minhas noites com amigos, meus prazos de trabalho, meus próprios sonhos, tudo foi colocado em uma caixa empoeirada no fundo do armário. A vida se resumiu a horários de medicação, trocas de lençóis, banhos no leito e o som constante da televisão ligada em canais de notícias que eu nem assistia. Minha mãe, Helena, não era uma paciente fácil. A doença roubava não apenas sua mobilidade, mas também sua doçura, deixando para trás uma amargura e confusão que me cortavam a alma. Havia dias em que ela me olhava com os olhos vazios e perguntava pela moça que cuidava dela. Em outros, ela segurava a minha mão, mas seus olhos estavam fixos na foto de Daniel na estante. Que saudade do meu menino, ela suspirava, e cada palavra era uma punhalada no meu peito cansado. Eu estava ali, 24 horas por dia, mas era como se eu fosse invisível, um par de mãos funcionais, não uma filha. A pergunta diária era sempre a mesma: o Dani ligou? E minha resposta era quase sempre a mesma: não, mãe, hoje não. Ele deve estar muito ocupado, ela se apressava em justificar, com um orgulho que me corroía. Meu filho é tão esforçado, está construindo um império. O império de Daniel consistia em ligar uma vez por mês para uma conversa de 5 minutos. Ele perguntava sobre a saúde da mamãe em termos vagos, nunca sobre os detalhes, nunca sobre o custo, nunca sobre o peso que aquilo representava para mim. Nesses 5 anos, ele a visitou 3 vezes, 2 em seus aniversários e uma no Natal. Cada visita era um espetáculo. Ele chegava com um presente caro, tirava uma selfie sorridente ao lado dela na cama e postava com a legenda #AmorDeFilho ou #FamíliaÉtudo. 2 horas depois, ele se despedia com a promessa de voltar em breve, uma promessa que ambos sabíamos que era vazia. E eu ficava limpando a bagunça, ouvindo minha mãe falar por dias sobre como o filho dela era maravilhoso. Eu a amava desesperadamente. Mas havia momentos nas madrugadas silenciosas em que eu me sentava no chão do banheiro com a porta fechada para abafar o som, e chorava de exaustão, solidão e um ressentimento que me envergonhava. Eu estava quebrada, afundada em dívidas que fiz para cobrir remédios e equipamentos, e completamente sozinha. A morte dela chegou como sua doença, sem alarde, em uma madrugada fria e silenciosa. Eu estava ao lado dela, segurando sua mão, que finalmente parecia em paz. Daniel chegou no dia seguinte, a tempo para o velório. Vestia um terno caro e um luto impecavelmente performático, recebendo os pêsames com uma gravidade ensaiada. Você foi um filho tão bom, sempre tão preocupado, diziam os parentes distantes. Eu, em meu vestido preto simples, era apenas um fantasma no canto da sala, a mobília funcional que agora não tinha mais propósito. Uma semana depois, o cenário era o escritório do advogado da família. O ar era pesado com o cheiro de papel antigo e café requentado. Eu só queria que aquilo acabasse. Não esperava muito. A casa principal já havia sido vendida anos antes para custear o início do tratamento. O que restava era a pequena casa que fora da nossa avó, onde minha mãe morou antes de a doença se agravar, e algumas economias que eu imaginava serem modestas.
Eu só precisava da minha parte para pagar as dívidas, respirar e talvez, só talvez, reconstruir alguma coisa parecida com uma vida. O advogado Dr. Matos, um homem cuja expressão parecia permanentemente entediada, pigarreou e começou a ler o testamento. Era tudo formal e previsível, até que ele chegou à cláusula principal sobre a disposição dos bens. E para meu amado filho Daniel Reis, eu deixo todos os meus bens restantes, incluindo a totalidade do imóvel localizado na Rua das Flores, número 142, e o saldo integral de todas as minhas contas bancárias e investimentos. O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia senti-lo pressionando meus tímpanos. Olhei para Daniel. Um pequeno sorriso presunçoso brincava no canto de seus lábios. Ele não estava surpreso. Ele sabia. Olhei para o advogado, meu cérebro se recusando a processar as palavras. Desculpe, deve haver algum engano, minha voz saiu como um chiado. Talvez uma versão antiga do testamento? Não há engano, senhorita Reis, disse o Dr. Matos, evitando meu olhar. O documento foi ratificado há 6 meses. Há, no entanto, uma nota anexa endereçada à senhora. Ele me empurrou um pequeno envelope branco pela mesa de mogno polido. Minhas mãos tremiam tanto que quase o rasguei ao abrir. Dentro, uma única folha de papel de caderno, com a caligrafia trêmula e familiar da minha mãe. Para minha filha, Ana. Eu sei que você é forte. Você sempre foi a minha rocha, a que sempre soube se virar sozinha. Seu irmão não é como você. Ele tem grandes sonhos, mas pouca sorte no mundo. Ele precisa de um empurrão, de uma base segura. Ele precisa mais do que você. Espero que um dia você entenda. Com amor, mamãe. Eu li a nota. E depois li de novo. E de novo. Cada palavra era um prego sendo martelado no meu caixão emocional. Minha força, minha resiliência, a mesma força que usei para sustentá-la por 825 dias, estava sendo usada como arma contra mim, como a justificativa para me apagar de sua história. Meu sacrifício não foi um ato de amor aos olhos dela. Foi a prova de que eu era autossuficiente e, portanto, indigna de ajuda ou recompensa. Daniel se levantou, ajeitando a gravata. Olha, Ana, eu sinto muito que você esteja chateada. Mas a mamãe sabia o que estava fazendo. E não se preocupe, não vou te deixar de mãos abanando. Ele fez uma pausa dramática. Pode ficar com os móveis antigos dela que estão no porão da casa da vovó. Sei que você sempre gostou daquelas velharias. Foi a gota d'água. A tristeza que me paralisava se cristalizou em uma raiva fria, lúcida e cortante. Eu me levantei devagar, sentindo cada vértebra se alinhar. Dobrei a nota com uma precisão cirúrgica e a guardei na bolsa. Olhei diretamente para meu irmão, o filho de ouro, o sonhador que precisava mais. Não, obrigada, Daniel, minha voz saiu surpreendentemente firme. Eu não quero nada que venha de você. E pensando bem, não quero nada que tenha sido dela. O quê? Você está louca? Ele riu incrédulo. Tem uma poltrona de jacarandá lá que vale uma grana. Pode ficar com a poltrona. Fique com a casa, com o dinheiro e com as memórias. Fique com tudo, eu disse, caminhando em direção à porta. Você não entende, não é? Eu passei os últimos 5 anos da minha vida presa ao passado dela. Você acabou de me dar a única coisa que eu realmente precisava, a liberdade de nunca mais ter que olhar para sua cara ou me sentir em dívida com ninguém. Saí daquele escritório e não olhei para trás. Naquele dia eu não perdi uma herança. Eu me livrei de um fardo. A dor era imensa, mas por baixo dela havia uma centelha de algo novo, a aterrorizante e estimulante liberdade do zero absoluto. Os 2 anos seguintes foram uma longa e árdua subida. Os primeiros meses foram um borrão de luto e raiva, processados em noites insones e dias de trabalho frenético. Eu me agarrei ao design como um náufrago. Criei meu pequeno estúdio, Ana Reis Design, no canto do meu apartamento. Cada cliente, cada projeto concluído, cada dívida paga era uma pequena vitória, um tijolo na reconstrução da minha autoestima. Lentamente o cheiro de antisséptico foi substituído pelo cheiro de café fresco. O silêncio da solidão foi preenchido pela música que eu escolhia ouvir. Eu estava construindo uma vida pequena, mas era inegavelmente minha. Eu não tinha notícias de Daniel. Bloqueei seu número e silenciei suas redes sociais. Ele era um fantasma, uma memória amarga que eu me recusava a alimentar. Até que, numa tarde chuvosa de terça-feira, o telefone tocou. Um número desconhecido de Porto Alegre. Senhorita Ana Reis, disse uma voz profissional.
Meu nome é Cláudia, sou assistente social do Hospital Municipal. Estou ligando a respeito do seu irmão. Daniel Reis. Meu estômago gelou. O que aconteceu? Ele foi internado há 3 dias, um quadro de desnutrição e uma crise de abstinência. Ele está estável, mas a situação é precária. Ele nos listou como seu único contato de emergência. As palavras flutuavam no ar, sem fazer sentido. Abstinência? Desnutrição? O Daniel que eu conhecia era o epítome da autoconfiança superficial. Precária como? Perguntei. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhorita Reis, seu irmão está em situação de rua há alguns meses. Ele perdeu tudo. No dia seguinte, eu estava na estrada. A viagem de 4 horas foi uma tortura de pensamentos conflitantes. Raiva, pena, ressentimento e um resquício de um dever familiar que eu pensei ter matado. Encontrei-o em uma enfermaria lotada e barulhenta. Ele era uma casca do homem que eu vira no escritório do advogado. Magro a ponto de os ossos do rosto se destacarem, com a pele cinzenta e olhos fundos e assustados. Ana, ele sussurrou quando me viu. Você veio. A assistente social me ligou, respondi, mantendo uma distância segura da cama. Ele me contou a história previsível, investimentos ruins, amigos aproveitadores, o vício em jogos e outras coisas que vieram para preencher o vazio. A casa da vovó foi a primeira a ser vendida. O dinheiro, que parecia infinito, evaporou em menos de 1 ano. Eu estraguei tudo, ele choramingou, as lágrimas escorrendo pelo rosto não barbeado. Eu preciso de ajuda, Ana. Só um pouco de dinheiro para recomeçar. Um lugar para ficar. É o que a mamãe ia querer. Ela sempre disse que a gente tinha que cuidar um do outro. A menção à nossa mãe, usada como uma ferramenta de chantagem, acendeu a chama da minha raiva fria. Ela também disse que eu era forte e falei, minha voz baixa e controlada. E que você precisava mais. Parece que ela estava certa. Você sempre precisa de mais. Você pegou o amor dela, o dinheiro dela, a casa dela, e não foi o suficiente. Agora você quer o pouco que eu construí do nada com as minhas próprias mãos? Por favor, ele soluçou. Eu não tenho mais ninguém. Eu olhei para aquela figura patética. O filho de ouro estava coberto de lama. E eu percebi a verdade mais cruel de todas. O amor cego da minha mãe não o tinha ajudado, tinha o incapacitado. Ela nunca o ensinou a cair e levantar, porque estava sempre lá para amortecer a queda. E agora ele estava me pedindo para ser seu novo colchão. Foi quando a minha decisão se tornou clara como cristal. A minha verdadeira herança não foi o que estava escrito naquele testamento. Foi a lição brutal que ele me ensinou, a de que eu só podia contar comigo mesma. E essa lição me salvou. Aproximei-me da cama não para confortá-lo, mas para que ele pudesse ver a resolução em meus olhos. Eu não vou te dar dinheiro, Daniel, e você não vai morar comigo, eu disse. O desespero em seu rosto se transformou em pânico. Então você vai me deixar aqui, para voltar para a rua? Não respondi, tirando um cartão da bolsa. Eu não vou te dar um peixe, mas vou te dar uma vara de pescar, e você vai ter que aprender a usá-la. Conversei com a assistente social. Existe um abrigo na cidade que oferece moradia, reabilitação e capacitação profissional. Eu paguei os primeiros 3 meses do programa. Eles vão te ajudar a conseguir documentos, a procurar um emprego, a ficar limpo. Eles vão te dar as ferramentas para se reerguer. Entreguei o cartão a ele. Ele olhou para o papel com desprezo. Um abrigo? Você está me mandando para um abrigo? Eu também fui para um abrigo, Daniel. O meu se chamava Recomeçar do Zero, endividada e sozinha. Esta é a sua chance. Provavelmente a última. Virei-me para ir embora. Ana, espera. Ele gritou, a voz cheia de raiva. Isso não é justo. Parei na porta e olhei para ele uma última vez. Não, não é, concordei. Mas é a única ajuda que você vai receber de mim. O resto, pela primeira vez na sua vida, depende inteiramente de você. Ao sair daquele hospital, o ar da rua nunca me pareceu tão puro. Eu não estava abandonando, eu estava quebrando o ciclo vicioso que o destruiu. Eu estava finalmente dando a ele a mesma herança que minha mãe, sem querer, me deu. A dura, assustadora e absolutamente libertadora tarefa de se salvar sozinho. Se ele conseguiria ou não, já não era mais da minha conta. Minha dívida com o passado estava finalmente paga.